todos bem-vindos ao canal TVCE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre os animais e os homens, da primeira parte, porque é um pouquinho extenso, tem bastante perguntas. Então nós vamos dividir entre as perguntas 592 e 600. Na pergunta 592, se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram sob esse aspecto notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? O que é o comportamento do animal e o que é o comportamento do homem? Essa linha dá para fazer limites precisos? E eles respondem assim: a este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos desses. No corpo físico, em relação ao aspecto físico, ele tem semelhanças com o animal, mas em relação à inteligência é completamente diferente. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, todos morrem. É certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos situais abaixo dos brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. É porque existem muitos seres humanos, e ainda existem hoje em dia também, que são tão brutalizados nas suas ações, que fazem coisas tão selvagens, que mais se assemelham a um animal do que a um homem propriamente dito. Mas nós sabemos, estudando a doutrina, que várias condições espirituais podem levar um ser a descer tão baixo na sua condição espiritual. Porém, ele vai continuar sendo homem. É uma escala muito grande a percorrer até se tornar um homem, até chegar no reino hominal. E quando ele chega, ele não perde essa condição de ser hominal. Nós sabemos disso, que muitas vezes eles podem encarnar ou reencarnar em planetas bastante atrasados, conforme a sua faixa de vibração. Mas eles não vão perder a sua condição de homens. Na pergunta 593, poder-se-á dizer que os animais só agem por instinto? E eles respondem, ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É inteligência, porém limitada. Eles nos dizendo que os animais têm inteligência sim, porém que essa inteligência é limitada conforme a sua condição de animal. Kardec faz uma nota. Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias, demonstrando algum tipo de vontade. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis.
Então, alguns animais têm realmente, demonstram uma certa condição de vontade, mas essa vontade está relacionada às suas necessidades físicas. O animal não cria nada, o animal não tem a capacidade de pensar como o homem. Kardec continua sua observação. A cria, o filhote, quando é separado dos de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Se alguns se mostram suscetíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre bastante limitado, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável. Porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio, não é um desenvolvimento da sua inteligência, é que ele tem uma capacidade de ser adestrável e então o homem com a sua ação o adestra, o ensina, o educa. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Enquanto ele está sob a guarda do homem e o homem o ensinando determinadas coisas, ele aprende sim, porque o animal é maleável e ele tem essa característica de aprender. Porém, essa característica dele é limitada a essa educação que ele recebe do homem. Ele não tem a capacidade de pensar por si só, de fazer escolhas visando a criar alguma coisa, estabelecer alguma coisa, não. É sempre visando as suas necessidades físicas, materiais. Na pergunta 594, tem os animais alguma linguagem? E eles respondem que se vos referis à linguagem formada de sílabas e palavras, não. Eles não falam como a gente. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Eles se comunicam. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas a linguagem de que dispõem é restrita às suas necessidades, como restrita também são as ideias que podem ter. Então, eles podem se comunicar sim, e se comunicam e dizem os espíritos que eles falam bastante entre si, porém a sua linguagem, a sua comunicação também é restrita às suas necessidades físicas. Na pergunta 594A, há entretanto animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não? E eles respondem que compreendem-se por outros meios. Aqueles que não usam a voz, mas eles se compreendem por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós, homens, só dispondes das palavras e os surdos e os mudos. Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades. Ideias ao passo que a do homem é perfectiva e se presta a todas as concepções da sua inteligência. A linguagem do homem ela é uma exteriorização daquilo que nós pensamos, daquilo que nós raciocinamos, refletimos. A dos animais não. A dos animais é uma comunicação devido às suas necessidades, a necessidade de andar em bando, tudo isso faz com que eles se comuniquem entre si. Kardec faz uma nota. Efetivamente, os peixes, que como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, carentes, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz, e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar os espíritos que entre si se comunicam pelo pensamento? Não é verdade? Os espíritos, nós sabemos, se comunicam através do pensamento.
Então isso não deveria nos espantar, isso não deveria nos causar surpresa, porque os próprios animais no reino da natureza, eles dão mostra de que podem se comunicar mesmo sem ter meios de comunicação através da voz, através da fala. Na pergunta 595, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais têm livre-arbítrio? E eles respondem que os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não pode se comparar à do homem. Sendo bem inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, o animal tem liberdade, tem de caçar este ou aquele outro animal, de ir para onde ele bem entender quando ele tem liberdade. Porém, não é a mesma liberdade que o homem, que a liberdade do homem vem com responsabilidade. O animal não tem responsabilidade sobre os seus atos. Ele é o que ele é no meio em que ele foi chamado a viver. Na pergunta 596, de onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e por essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. Então, onde vem essa aptidão? Eles dizem que origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Há então essa possibilidade no reino animal haver uma certa imitação do homem, né? Alguns animais, como o macaco, imitam os gestos e alguns animais, como o papagaio, imita a voz dos seres humanos. Na pergunta 597, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Existe no animal alguma coisa além da matéria? E eles respondem que sim, e que sobrevive ao corpo. E na pergunta 597A, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Será que os animais têm alma? E eles respondem, é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der essa palavra. Nós já vimos lá na introdução do livro dos Espíritos os vários significados que a palavra alma pode ter. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. O que ele quer dizer com isso? Mais uma vez, ele não quer dizer que o animal não vai evoluir. Não é isso. É que enquanto ele está animal, ele tem uma distância para com a alma do animal, para com a alma do homem, como, por exemplo, ele faz essa comparação como entre nós e Deus. Quer dizer, a condição de animal é uma, a condição de homem é outra, a condição de Deus, como Criador, é outra, completamente diferente. Enquanto animal, ele vai agir como animal. Enquanto homem, ele vai agir como homem, porque ele já passou por todos os reinos, ele só vai evoluir até se transformar num espírito puro. Na pergunta 598, após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Os animais, depois que morrem, eles têm consciência de que morreram? Eles têm consciência de que são um animal? E eles falam que conserva a sua individualidade, sim. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. O princípio espiritual está ali em estado latente, esperando para que haja uma evolução a ponto dele chegar ao reino nominal. Lembrando que isso vai se dar em muito tempo. Não é numa encarnação, duas. Isso vem responder muitas dúvidas que muita gente, de tanto apego que tem aos seus animaizinhos, acha que na próxima encarnação ele já vai vir como homem. Não, isso é impossível. Os animais, eles têm uma condição que vai lhes exigir ainda
não se sabe quanto tempo, mas muito tempo ainda, até que tenham condições de habitar o reino hominal e desse princípio inteligente se desenvolver a ponto de se transformar em um espírito. Muito tempo. E isso não se dá em um planeta ou dois, isso se dá através das eras durante muito tempo que nós não poderíamos precisar quanto. Na pergunta 599, a alma dos bichos é dado escolher o animal em que encarne? Então os bichos podem escolher se quer nascer macaco, cachorro, gato, e eles respondem que não, porque eles não possuem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição do reino hominal. Quando o espírito se individualiza, quando ele se transforma em espírito, quando ele começa a habitar o reino hominal, ele está mais próximo ainda do reino animal, devido aos seus instintos. Ele tem mais instinto do que consciência, mas na medida em que ele vai reencarnando e desenvolvendo a sua consciência, ele vai desenvolvendo também o seu livre-arbítrio. Então, o seu livre-arbítrio ele se desenvolve na medida em que ele evolui. Na pergunta 600, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? O animal também fica em um estado de erraticidade? E eles respondem, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Lembrando que espírito errante é aquele espírito que está no plano espiritual entre uma encarnação e outra, aguardando uma próxima encarnação, fazendo seu aprendizado com várias atividades. Então, o animal está numa espécie de erraticidade, mas ele não é um espírito errante. Ele ainda é um princípio espiritual. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõem os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Ter consciência de si mesmo é o que constitui, é o que caracteriza o espírito. O do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Olha o que os espíritos nos dizem então, que depois da morte, os animais eles são cuidados por equipes espirituais. E esses espíritos, eles normalmente levam este serzinho para reencarnar quase que em seguida. Não existe esse tempo na erraticidade como existe para os espíritos. E assim, nós vamos encerrando a primeira parte do estudo sobre os animais e o homem. Muito obrigada e até o próximo encontro.